Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Writer. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, O Imortal Punho de Ferro, as 7 Cidades Celestiais. Pois bem, meus jovens, temos aqui a segunda parte, o segundo volume de O Imortal Punho de Ferro. Já teve resenha do primeiro volume, no finalzinho vai aparecer lá na tela final, vai aparecer a indicação deste material aqui do primeiro volume e da outra série que tivemos do Punho de Ferro, que é a Arma Viva. Então vai aparecer essas duas indicações aí caso você não tenha visto. Inclusive, eu estava até assistindo a série, parei agora no episódio, acho que 7 esse. Parei agora no comecinho do episódio 7 para poder fazer e gravar as resenhas enquanto eu tenho luz, porque senão daqui a pouco fica muito escuro e eu não consigo gravar. Então parei para poder ver, vou terminar de gravar a resenha e vou terminar e vou assistir. E aí amanhã, terça-feira talvez, hoje é um domingo, dia 26, então talvez terça-feira eu grave e vai sair, se não, de repente, antes disso eu gravo. Enfim, falando aqui do quadrinho, falando aqui deste encadernado que está com uma boa quantidade de páginas, 220 páginas. Ele reúne o Imortal Punho de Ferro do número 8 ao 14 e o Punho de Ferro Imortal número 1, anual 1, tá? Então tem bastante coisa para você ler aqui. Vamos comentar aqui. Eu anotei algumas coisas porque minha leitura foi fragmentada, eu não pude ler ele todo de uma vez. Então eu fiz algumas anotações para ir conversando com vocês. Geralmente eu não faço script, não faço roteiro, não faço porra nenhuma. Eu vou comentando aquilo que eu lembrei, daquilo que me chamou a atenção e assim vai. Geralmente eu prefiro que seja natural ao invés de anotar. Mas como esse daqui minha leitura foi muito fragmentada, eu sabia que eu ia acabar perdendo algumas ideias, algumas coisas que eu queria comentar, que eu tinha que comentar com vocês, então eu fiz algumas anotações aqui, tá? Primeiro que assim, se você já viu ou leu o primeiro volume, sabe que esse aqui segue o mesmo roteiro, né? Ele segue a mesma história, é uma continuação do que aconteceu no outro. E o que aconteceu no outro? Você tinha toda uma coisa de, o Danny Rand, ele tá aqui, ele trabalha com o Luke Cage, ele tem uns heróis de aluguel e tal. Só que ele tá aqui na Terra, só que o dever dele, o trabalho dele mesmo, na verdade, é ser um punho de ferro. Então ele tem que voltar pra Kunlun pra ficar lá mesmo, porque esse é o trabalho dele. Acabou as férias, as brincadeiras aqui. Então, a partir desta continuação, ele foi chamado de volta para Kunlun para poder participar de um torneio das 7 cidades celestiais. Assim como existe Kunlun, existem outras 6 cidades, cada uma com a sua arma viva, né, com o seu imortal, com o seu guerreiro. E esses guerreiros eles têm que lutar entre si. Ao final dessa luta eles vão decidir qual cidade vai aparecer de quanto em quanto tempo, porque a gente sabe que Kunlun aparece de 10 em 10 anos. Por quê? Aí ele vai te dizer o porquê. Mas existem outras cidades celestiais que aparecem de tanto em tanto tempo, em lugares diferentes, que é por causa desse torneio. Então esse torneio vai decidir a ordem de aparição das cidades e outras coisas mais também, quem vai ter outros privilégios e por aí vai. Então essa é a trama básica da história. E aí a gente vai acompanhando o Punho de Ferro, a gente vai acompanhando o Danny Rand, lutando pra... não lutando no torneio, ele chega a lutar no torneio, mas essa não é a parte principal. O torneio, na verdade, é só uma desculpa para juntar todas as pessoas. E conforme você vai vendo essas coisas se juntando, esses arcos, esses elementos se juntando, você vai conseguindo montar a figura total que é a história. A história, na real mesmo, ela é sobre 3 gerações de punhos de ferro. É sobre isso que se trata a história. Nós temos 3 gerações de punhos de ferro. Porque, como eu disse no volume 1, eles abriram precedente, né, o Brubaker e o Fraction, eles colocaram a ideia de que existiram outros punhos de ferro antes do Danny Rand. Cada um deles acrescentou uma coisa ao que é ser o punho de ferro. Então a gente vai acompanhar essa mitologia do punho de ferro, como aconteceu, como é e o que pode ser. E aí a gente já começa com uma das coisas mais interessantes, que é justamente poder ver os benefícios que a linhagem de punhos de ferro deixou. Porque eles têm mais ou menos como se fosse um pergaminho, um livro, um guia, e cada um deles aprendeu uma coisa e transmitiu aquele conhecimento para que os próximos punhos de ferro pudessem adquiri-lo. Agora, o grande problema dessa obra é que, como eu disse, trata de 3 gerações de punho de ferro, só que elas não são tratadas de uma maneira organizada, né? A mistura das 3 versões do punho de ferro não é harmoniosa. Você tem o Danny Rand que está passando por um conflito aqui, ao mesmo tempo você fica voltando no Orson Randall e no Wendell Randy, que é o pai do Danny Rand.
Então já começa por aí, você tem 3 personagens com uns nomes meio confusos, com histórias confusas que você fica sem saber. O Orson Randall, ele é como se fosse o avô do Danny Rand. Por que ele é como se fosse o avô? Porque ele pegou o Wendell Rand, que é o pai do Danny, e criou ele. E meio que direcionou, olha, pra você ser o Punho de Ferro, só que você não pode ser o Punho de Ferro. Ele treinou ele pra ser um Punho de Ferro, só que ele falou, não queira ser o Punho de Ferro porque é uma merda. Então você já vê aí o dilema que fica. O Orson Randall, ele foi um cara que era pra ser o Punho de Ferro, ele conseguiu ser o Punho de Ferro, só que ele vazou. Então ele era perseguido por causa disso. Uma das coisas interessantes com relação a isso, de você ter 3 punhos de ferro, é que a arte ela vai se adaptando à história de cada um dos 3. Lembra que eu falei que tem um homem de ferro, tem um punho de ferro anual? Então esse punho de ferro anual vai tratar do Orson Randall. E assim, o traço é bem diferenciado, parece aquelas pinturas arcaicas, não arcaicas, mas umas pinturas mais antigas, onde você tem um contraste bem diferenciado, bastante tom de preto e tal, aquela coisa bem carregada. Inclusive o negócio é tão arcaico que eles colocam alguns personagens pré-Marvel, na época que a Marvel ainda não era se chamada de Marvel, e colocam na história aqui pra dizer, olha, o cara é dessa época aqui mais ou menos, entendeu? Aí você fica, ah, que louco, man. Eu não sabia disso não. Então aí depois você pega o Wendell Rand, que é o Wendell, é isso mesmo, o Wendell Rand, e aí você vê como ele se comportou com o Punho de Ferro, com o Davos, que depois passou a ser inimigo também do Danny Rand, como ele... Davos não, ou é o Davos, agora eu fiquei confuso, enfim. Aí você vê a dinâmica dos dois, e aí a partir da dinâmica dos dois eu vou chamar mais um outro ponto, que é a questão dos diálogos. Os diálogos são bem normais, na sua grande maioria, com algumas exceções que, assim, que foram bem fora do tom da obra. Que colocou uma piadinha aqui, ou um negócio assim, que não tem nada a ver, não condiz nem um pouco com o tom da obra, ficou totalmente descabível. E aí a obra vai seguindo nesse caminho, você vai acompanhando o problema que o Danny Rand tem que resolver, né, no mundo atual, porque existem alguns problemas que eu não vou entrar em detalhe, porque aí seria spoiler, eu entregaria a narrativa. Então ele precisa resolver alguns problemas, alguns personagens aparecem para ajudar ele e tal. E o que mais me chateou foi que no último capítulo, o Blue Break e o Fraction, eles basicamente pegam a sua mão e falam assim, ó, agora vai rolar aquela batalha final, e antes da batalha final aconteceu tudo isso. Então eles botam várias poses, vários quadros diferentes, e em cada quadro eles vão explicando uma coisa. Eu achei totalmente desnecessário. Caiu o ritmo da obra, o andamento, é como se ele estivesse te tratando como um imbecil. Olha, você que é um imbecil que não entendeu nada ainda, que aconteceu no volume anterior e nesse eu vou te explicar, tá? Aí ele vai e explica, eles vão e explicam tudo pra você. Eu achei totalmente desnecessário. Mas aí você me pergunta, pô, e aí, você gostou? Você acha que é uma obra que valeu no resumo? Sim, valeu. Foi uma obra diferente, apesar de ser sobre artes marciais, não teve tantas lutas de artes marciais assim, mas chamou a atenção. A forma como eles estabeleceram a mitologia, a ideia da mitologia, da linhagem de Punho de Ferro foi e é muito boa. O problema pra mim foi como ela foi organizada. Você ia apresentar 3 linhas temporais diferentes e você fazer com que a pessoa entenda e se situe em cada uma delas é muito complicado. E aí foi meu ponto fraco, ou foi onde a história falhou, na minha opinião. Tentar apresentar 3 ideias diferentes em um contexto só, né? Apesar da arte ter ajudado, igual aconteceu com Thor, Carniceiro dos Deuses, etc, Bomba Divina, você tinha 3 linhas temporais e às vezes vai, às vezes não vai, né? E nesse caso aí também não foi. É muito difícil você conseguir organizar 3 linhas temporais de forma que elas fiquem concisas e harmoniosas, e aí pra mim é o ponto fraco. Mas de maneira geral é uma história que não caiu muito em clichês, ela conseguiu ser surpreendente, teve diálogos ordinários, com algumas exceções para bem e para mal, algumas piadas que foram muito bem inseridas e outras péssimas, mas é uma obra que pra mim valeu a pena, tá ligado? Não foi um negócio assim, nossa, meu Deus, desperdicei meu dinheiro, não, eu gostei de ter lido, tá? Então fica aí essa dica, ou não, pra quem gostou ou pra quem não gostou. E aí agora, it's your time to shine, você vai brilhar dizendo pra mim aí o porquê que você gostou ou não, o que te chamou a atenção, se você concorda comigo, foram 3 histórias que não harmonizaram, sim ou não, o porquê, né? Descreva em 20 linhas, tô brincando. É isso, beleza?
vou indo embora, mas não sem antes deixar aquele aviso de que aqui tem a próxima resenha. Você pode clicar aqui, você vai saber qual é a próxima resenha. Na tela final vai aparecer mais alguns quadrinhos relacionados ao Punho de Ferro. E é isso, aquele um beijo e um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Writer.